Queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 10, o cativeiro de Israel, reino do norte. Essa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são: Samaria é cercada pelo rei da Assíria, os pecados do povo e a sua queda. Terceiro, os estrangeiros ocupam Samaria. O objetivo geral da nossa lição é compreender que nossas transgressões, nossos pecados, nossos erros, eles nos afastam de Deus. Então, o primeiro tópico: Samaria é cercada pelo rei da Assíria. Primeiro subtópico: Israel sob o reinado de Jeroboão II. Jeroboão I foi quando houve a divisão do reino, o reino do norte, Israel, o reino do sul, Judá. Então houve essa divisão. Quem reinou em Judá foi Roboão, filho de Salomão, e quem reinou no reino do norte, quem reinou em Samaria, foi Jeroboão I. Esse foi o primeiro Jeroboão que instaurou os 2 bezerros de ouro em Betel e em Dan, as 2 extremidades do país, e também promoveu toda uma idolatria de uma maneira geral. Aqui nós estamos falando já de Jeroboão II, que também foi um dos reis de Israel. Então, sob o reinado dele, debaixo do reinado dele, ele teve o reinado marcado por prosperidade econômica, por reconquista de territórios que haviam sido perdidos com o passar do tempo. Mas só que esses resultados, segundo os profetas Oséias e Amós, eles foram alcançados, obtidos através de corrupção, através de injustiça social, através da hipocrisia, que é a falsidade religiosa, também do sincretismo. Daqui a pouco nós vamos falar sobre essa palavrinha, tá? Mais para frente. Ou seja, não houve uma verdadeira prosperidade, aquela que traz o temor do Senhor, aquela que retorna o culto ao único Deus verdadeiro, para adorá-lo conforme a sua palavra, conforme a própria palavra dele nos ensina a fazê-lo. Então, segundo Reis, capítulo 17, versículos 1 e 2, já vai falar mais para frente aqui, depois desse período. No ano do 10º de Acás, já é um outro rei, rei de Judá nesse caso aqui, no ano do 10º, quando ele estava no 12º ano do seu reinado, Acás, que é o rei de Judá, começou a reinar Oséias lá em Israel, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo não como os reis de Israel que foram antes dele. É interessante lembrar que em Israel não houveram reis bons, então houveram reis maus e reis péssimos, ou seja, mal do mal, pior do que todos. Então esse aqui foi mal, mas nem tanto quanto os demais, mas também foi mal. No reino do sul, que é o reino de Judá, houve reis bons, reis maus e assim por diante. Então, a origem dos samaritanos. Segundo Reis, capítulo 17, versículos do 24 em diante. Vamos seguir aqui para você entender a origem dos samaritanos. E o rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria e em lugar dos filhos de Israel, e eles tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. Ou seja, quando a cidade foi tomada, o povo foi levado cativo lá para a Síria, e a própria Assíria pegou gente de todas as regiões ali e colocou no lugar do povo de Israel que tinha sido levado cativo. E sucedeu que no princípio da sua habitação ali, não temeram ao Senhor, e o Senhor mandou entre eles leões que mataram alguns deles. Ou seja, levaram Israel cativo e habitaram no lugar deles. Aí vieram os leões e começaram a comer as pessoas. Por isso falaram ao rei da Síria, dizendo: a gente que transportaste e fizeste habitar nas cidades de Samaria não sabe o costume do Deus da terra. Assim mandou leões entre ela, e eis que a matam, porquanto não sabe o culto do Deus da terra. Então, se você não souber o culto do Deus da terra, é perigoso. O leão está de olho, tá? Fica esperto. Então o rei da Síria mandou dizer: leva ali um dos sacerdotes que transportastes de lá, e vá e habite lá, e ele lhes ensine o costume do Deus da terra. Lembrando que o sacerdote não era o sacerdote da tribo de Levi, não era o sacerdote do verdadeiro Deus, porque eles ficaram lá em Judá, lá no reino do sul. O reino do norte só teve sacerdotes falsos. Então o que ele fez? Ele pegou, mandou buscar do povo que ele levou cativo, mandou buscar um dos sacerdotes que já era um sacerdote falso e trouxe ali para poder ensinar o costume do Deus da terra. Queridos,
É lógico que se nós pegarmos uma criança dentro de qualquer uma das nossas congregações que participa dos cultos, que cultua Deus, que está sempre presente ali, colocar ela em cima do púlpito, dar um microfone para ela e falar assim: você vai dirigir o culto nesta noite, o que vai acontecer? Ele vai saber dirigir o culto bonitinho. Se ele está ali todos os dias prestando atenção, ele sabe como é que é. Então as pessoas, eles sabiam o ofício sacerdotal, conheciam o que deveria ser feito, sabiam como deveria ser feito, tinham a lei também, porque a lei foi dada para todo Israel. Porém, não eram da tribo de Levi, não eram levitas, não eram sacerdotes da ordem sacerdotal. Então eram falsos. E, continuando aqui, versículo 28 a seguir. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria e habitou em Betel. Ele lhes ensinou como deviam temer ao Senhor, como eu falei. Então, por ele ter sido feito um sacerdote ali, ele conhecia os princípios, o que tinha que ser feito, e ensinou o povo que foi trazido no lugar de Israel para habitar ali. Ele começou a ensinar o povo. Porém, cada nação fez os seus deuses e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas cidades em que habitava. E os de Babilônia fizeram Sucote-Benob, e os de Cuta fizeram Nergal, e os de Amate fizeram Azimá, e os aveus fizeram Nibás e Tartaque, e os sefarvitas queimavam seus filhos no fogo a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarvaim, também temiam ao Senhor. Então eles faziam os deuses falsos deles, adoravam os deuses falsos deles e também temiam ao Senhor. E dos mais baixos do povo fizeram sacerdotes nos lugares altos, lá no alto das colinas, no alto dos montes, fizeram sacerdotes. Quem eram essas pessoas? Os mais baixos do povo. Qualquer um que passasse na rua podia ser sacerdote lá dos altos, os quais lhes faziam o ministério nas casas, nos lugares altos. O segundo subtópico, a traição do rei Oséias. Segundo Reis 17, 3, 4 e 5 vai dizer assim: contra ele subiu Salmaneser, rei da Síria, e Oséias ficou sendo servo dele e pagava-lhe tributos. Então a gente está retornando um pouquinho na história aqui. Oséias, rei de Israel, foi invadido pela Síria, se rendeu, pediu paz e começou a pagar tributo. Começou a ser um rei vassalo, pagar tributo anual ao rei da Síria. Porém o rei da Síria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava tributos ao rei da Síria cada ano como dantes. Então o rei da Síria o encerrou e o aprisionou na casa do cárcere. Oséias, como ele era vassalo do rei da Síria, da Assíria, que pagava tributo anual, aí o que aconteceu? Ele foi e se uniu com So é o nome do rei do Egito nesse período. Ele se uniu com So, parou de pagar tributo, achando que poderia ter solução para o seu problema, que o rei do Egito, que o Egito poderia resolver sua situação e ele ficar liberto da Síria. Porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou por 3 anos. Então, ficou 3 anos sem receber, ficou mais 3 anos, além do que ele ficou sem pagar lá atrás, ele ficou mais 3 anos sem pagar tributo. Porém, Samaria estava cercada pelos assírios. Aí vem o terceiro subtópico, a advertência dos profetas. Amós, capítulo 5, versículo dos 6 ao 9. Buscai ao Senhor e vivei, para que ele não irrompa, ou seja, não invada na casa de José como um fogo e a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça, procurai o que faz o 7 estrelas. Ele está dando um conselho. Procura aquele que faz o 7 estrelas e aquele que faz o órion, e torna a sombra da noite em manhã, e faz escurecer o dia como a noite, que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome, o que promove súbita destruição contra o forte, de modo que venha a destruição contra a fortaleza. E também, além de Amós, ainda tinha Oséias nesse período profetizando, Oséias 7, do 11 ao 14. Porque Efraim é como uma pomba ingênua, sem entendimento, invocam o Egito, mas vão para a Síria. Quando forem sobre eles, estenderei a minha rede, e como aves dos céus farei descer, castigá-los-ei conforme o que eles têm ouvido na sua congregação. Ai deles, porque fugiram de mim, destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remi, o Senhor dizendo aqui, remir significa libertar, resgatar, mas disseram mentiras contra mim. Olha, palavras do Senhor. Eu remi, eu resgatei eles, eu libertei eles, mas eles disseram mentiras contra a minha pessoa. E não clamaram a mim com seu coração, mas davam uivos nas suas camas para o trigo e para o vinho se ajuntam,
mas contra mim se rebelam. Ou seja, para comer e beber, para festejar, eles fazem as suas reuniões, mas para adorar a Deus, negativo, não fazem de maneira nenhuma. Resumo desse tópico diz assim: nossa natureza pode produzir perversão e pode produzir maldade. Porém, cabe a nós combater essas atitudes dia a dia e extingui-la, extirpá-la, arrancá-la das nossas vidas. Queridos, nós temos 3 inimigos principais, que são Satanás, o mundo e nós mesmos. E nós temos que combater esses 3 constantemente, o tempo todo. E o pior dele, o pior desses inimigos, é esse que está dentro de nós, somos nós mesmos, tá bom? Então, Satanás, o mundo e nós mesmos. São 3 inimigos que precisam ser combatidos todos os dias, constantemente. Segundo tópico, os pecados do povo e a sua queda. Primeiro subtópico, o terrível pecado da idolatria. Oséias capítulo 1, versículo 2. O princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias. O nome Oséias significa salvação, ou Jeová é salvação. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituições, porque a terra certamente se prostitui, desviando-se do Senhor. Oséias, ele foi um dos profetas menores e ele profetizou durante esse período em Israel. E normalmente os profetas, eles não somente profetizavam, não somente falavam, às vezes eles faziam algumas coisas, alguns gestos, tomavam, nesse caso aqui, Oséias foi, o versículo 3 vai dizer aqui, foi, pois tomou a Gomer, filha de Diblaim, e concebeu e lhe deu um filho. E Gomer representava Israel, e Oséias aqui representava Deus. Então Deus estava fazendo um pacto com Israel, aqui um pacto de casamento, no caso Deus estava fazendo um pacto com Israel, mas Israel ia e se prostituía com outros deuses, e pecava diante de Deus, e se afastava do Senhor. Oséias ia e resgatava sua esposa, trazia ela de volta, eles voltavam a ficar juntos, mas com o passar do tempo Israel voltava a pecar novamente. Então Gomer aqui simboliza Israel, e Oséias simboliza o Senhor. Então quantas vezes o Senhor ia resgatar, quantas vezes o Senhor ia buscar, e ela acabava retornando aos seus pecados, retornando à idolatria. O nome Gomer significa perfeito, completo, acabado. Então, se Gomer simboliza a nação de Israel, a nação de Israel era perfeita, era completa, era acabada, era a nação escolhida de Deus. Eles não foram escolhidos porque eram os melhores, mas foram escolhidos porque Deus quis assim. Então, os 3 filhos de Oséias que nasceram de Gomer são Jezreel, Lohuama e Loami. Então vamos começar. O primeiro, Jezreel, Deus semeia, ou semente de Deus. Então o primeiro filho que eles tiveram é a semente que Deus plantou para poder crescer, para poder desenvolver. Aí a segunda o negócio já começou a ficar mais estreito. Lohuama significa sem compaixão. Então apesar de ser o povo dele, Deus já não estava mais tendo compaixão. Deus queria deixar ele um pouquinho separado. Ao invés de ficar resgatando novamente, é deixar um pouquinho separado para eles poderem sentir que o inimigo não tem compaixão. Deus tem, mas o inimigo não tem. Então Deus estava só um pouquinho sem compaixão para eles poderem sentir o peso da mão do inimigo. E Loami significa não meu povo. Ou seja, apesar de ser o povo de Deus, Deus estava dizendo assim: agora vocês não são mais o meu povo, agora eu não terei mais compaixão de vocês. Então entregou eles na mão dos assírios por um tempo. Não foi mais resgatar. Olha quem percebeu Olha quem percebeu o problema da prostituição aqui. Salomão, Provérbios capítulo 5, versículo 3 diz assim: porque os lábios da mulher estranha, ou da prostituta, destilam favos de mel, seu paladar é mais suave do que o azeite. As mulheres de Salomão, elas lhe corromperam o coração, de modo que na sua velhice ele acabou praticando idolatria também, mas ele reconhece que a mulher é estranha, que os lábios dela destilam favo de mel, são doces, né? Aparentemente, porém o resultado é abismo, é perdição. Isaías também passou por assim como Oséias, ele passou por um período de profecias. Isaías capítulo 20, versículos do 2 ao 4 vai dizer assim: nesse mesmo tempo falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: vai, solta o cilício dos teus lombos, descalça os sapatos dos teus pés. E ele assim o fez, indo nu
e descalço. Então disse o Senhor: assim como meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço por sinal e prodígio sobre o Egito e a Etiópia. Então você está vendo? Isaías também ele teve que andar nu assim, seminu, ficou com as nádegas de fora, mas é claro que tinha alguma coisa cobrindo as suas nádegas, mas ele ficou com a sua veste bem na beiradinha assim, de modo que, vamos dizer assim, que a sua cueca ficaria de fora, e também ficou andando descalço durante 3 anos. Por quê? Para profetizar contra o Egito, para profetizar contra a Etiópia. Então assim o rei da Síria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Então era comum os profetas fazerem uso do simbolismo, de forma que as suas profecias eram representadas e não somente faladas. Outras causas do cativeiro, segundo o subtópico, Amós 4:1. Ouvi esta palavra, vós, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimis aos pobres. Outras causas de cativeiro, que são outros pecados além da idolatria. Oprimis aos pobres, que esmagais os necessitados, que dizeis a vossos senhores: dá cá e bebamos. Oséias 6, 9 e 10. Como as hordas de salteadores que esperam alguns, assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho, no mesmo consenso. Sim, eles cometem abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Amós 8, 4 a 7. Ouvi isto, vós que anelais o abatimento do necessitado, destruís os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a lua nova para vendermos o grão e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o éfa e aumentando o ciclo e procedendo dolosamente com balanças enganosas para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sapatos e para vendermos o refúgio do trigo, jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Então, quer mais motivo para cativeiro? Além da idolatria, Deus está dando mais de 10 motivos para eles terem ido para o cativeiro. O resumo desse tópico diz assim: o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Quando colocamos algo ou alguém acima de Deus, nós desonramos a Ele. A idolatria, ela é tudo ou qualquer coisa que nós colocamos acima de Deus, que ocupa o lugar de Deus na nossa vida. Deus tem que ser o primeiro, e como Deus, é lógico, ele tem que ser único. O terceiro tópico diz: os estrangeiros ocupam Samaria. A mistura de gente e o sincretismo. Então nós já sabemos quem são os samaritanos, de onde vieram os samaritanos, que na verdade a revista está dizendo que sobrou um restante do povo. Não é consenso de todos os teólogos. Uns dizem que todos foram levados, outros dizem que ficaram os mais pobres do povo ali. Não é consenso, mas de qualquer forma, os samaritanos eram uma mistura de raça, porque ainda que sobrasse um pouquinho dos israelitas ali, veio tanta gente de fora que tomou conta daquela terra, e eles eram na verdade estrangeiros que habitavam em Israel. É lógico que quem nasce em Israel é israelita, ou israelense no caso, porém não legítimo, não é da raça ali mesmo, não é um israelita legítimo, mas sim filhos, pessoas que nasceram naquele lugar. Sincretismo, segundo o dicionário, diz que é reunião de doutrinas diferentes, a fusão, a mistura de diferentes de cultos e doutrinas religiosas. Tem uma outra palavra que chama ecumenismo, essa não está na lição, mas ecumenismo significa união de todas as religiões, apesar das diferenças. Então, para resumir, para facilitar para você, sincretismo significa mistura de religiões, são várias religiões misturadas. Ecumenismo significa religião única, ou seja, formar uma única religião. Isso é ecumenismo. Isso vai acontecer lá com o anticristo lá na frente, tá? Mas eles estão tentando fazer isso desde já estão tentando. Então hoje, mistura de religião. O que estava acontecendo aqui? Como nós lemos em alguns versículos aqui, o povo adorava a Deus, mas continuava cada um com seus deuses pagãos, inclusive até oferecendo seu filho como sacrifício vivo. Então eles tinham uma mistura de religião, faziam tudo que eles queriam, a parte idólatra deles, mas também adoravam ao Senhor. Então isso é o sincretismo. Neemias 13:3 vai falar sobre elemento misto, Jeremias 25:20 vai falar sobre a mistura do povo, e João 4:9 vai falar sobre a mulher samaritana. Como sendo tu judeu, me pedes beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus e os samaritanos não se comunicavam ou não se falavam. Segundo subtópico, Jesus e os samaritanos. João 4:13 e 14. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede,
Que água é essa? A água do poço. Mas aí vem uma outra água. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Essa água é a palavra de Deus. Versículos 23 e 24 de João 4 ainda. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O que é adorar em espírito? O que é adorar em verdade? Adorar em espírito é adorar de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Isso é adorar em espírito. Está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Agora, o que é adorar em verdade? Abacuque vai responder o que é adorar em verdade. Abacuque 3, 17 e 18. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione todo o fruto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Essa é a melhor resposta para adorar a Deus em verdade. Ou seja, se a despensa estiver cheia, eu adoro, mas se ela estiver vazia, eu também adoro. Ou seja, é incondicional. Isso é adorar a Deus em verdade. Lucas 10, 33 diz assim: mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, o dele aqui é a pessoa que foi assaltada e que foi agredida, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Então essa passagem aqui de Lucas 10, 33 vai falar de 3 tipos de pessoas. Ela vai falar de um sacerdote, ela vai falar de um levita e ela vai falar também de um samaritano. O sacerdote é aquela pessoa que está a serviço de Deus, deveria estar, porém quando chegou diante dessa pessoa que foi assaltada e foi agredida, passou de largo. A segunda pessoa, o segundo tipo de pessoa é um levita. Levita é um cantor, é um compositor, é um trabalhador do templo, trabalhador da obra de Deus, trabalhador dentro da casa de Deus, que também deveria fazer alguma coisa. Porém, olha aí o porém, toda vez que tem um porém, é um problema sério. Porém, passou de largo. E a terceira pessoa, o terceiro tipo de pessoa que vai falar nesse texto é de um samaritano. O samaritano não é o estrangeiro, é a pessoa que foi morar lá em Israel, mas que não é israelita. Então, mas é um estrangeiro com amor no coração, é um estrangeiro cheio de fé e também de obras. Não é só acreditar, mas é colocar em prática aquilo que ele está acreditando. Olha que bênção, é ser um samaritano. Resumo do tópico 3: a mistura entre os povos, suas culturas e religiões podem enfraquecer a fé e a doutrina. Na verdade, o resumo está dizendo que pode, mas eu quero dizer para você que a mistura de povos, a mistura de culturas, a mistura de religiões, o sincretismo religioso, eu adorar a Deus, mas ter alguma outra coisinha por fora que eu estou fazendo também, ou eu achar uma coisa bonitinha em outro lugar e querer trazer para dentro da casa do Senhor. Meu irmão, a Bíblia Sagrada, ela é clara em dizer, ela é clara em ensinar como que nós temos que fazer, como que nós temos que adorar, como que é o tipo de culto que nós temos que prestar a Deus. Aí a mulher estava querendo, a mulher samaritana estava dizendo assim: uns dizem que é aqui no Monte Gerizim, nós dizemos que é aquilo, mas os judeus dizem que é lá em tal lugar, que é lá no templo que tem que ser adorado. Aí Jesus falou: não é o lugar. A pessoa tem que adorar em espírito e em verdade, da forma como nós explicamos aqui. Então, essa mistura, esse sincretismo, ele com certeza vai enfraquecer a fé, com certeza vai enfraquecer a doutrina, e com certeza é isso que o inimigo está tentando fazer com as nossas vidas. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, sua família, seu lar, suas finanças, e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.